Isso aqui conversando os bastidores, viu? Os bastidores do Papo Amigo. A gente está conversando aqui, não tem problema não. Papo Amigo é isso, é informação, reflexão e bate-papo. Boa noite, Luísa Canova, de novo. Boa noite, Saulo. Boa noite, amigos do Papo Amigo. Isso, eu tenho que agradecer o pessoal do Papo Amigo e a todos os ouvintes pelo seguinte: levantar a mão para o céu agradecer. Por quê? A gente está fazendo 2, às vezes até 3 entrevistas por programa. Sim. Porque a gente está com uma agenda, graças a Deus, realmente recheada de pessoas maravilhosas. Então, não é questão de massagear o ego, não. Talvez um pouquinho, mas é assim, eu acho que é o reconhecimento do programa em si. E eu agradeço a Deus todo dia eu agradeço, porque para o Papo Amigo fazer sucesso, eu dependo de mim, da Heloísa Canova, do Vini, da estrutura da Rádio ABC, dos amigos, do pessoal que traz excelentes convidados, como por exemplo, hoje eu tenho um grande amigo, Mendes, que ele que me indicou a convidada de hoje, que está aqui do lado. A Juliana já veio. Nossa, é muito legal a convidada de hoje. Eu vi o currículo dela, gente. Nós estamos aqui hoje com uma jovem que ela é artista de Hollywood, já foi indicada 20 vezes ao Oscar e ela já ganhou uns 3 ou 4, a Meryl Streep, né? Mas na realidade não, gente. Ela é uma jovem incrivelmente maravilhosa que eu me sinto honrado e privilegiado em tê-la aqui no Papo Amigo. É uma honra e um privilégio. Que rufem os tambores, com vocês, nossa grande amiga, médica veterinária, um currículo incrível, formada pela USP, e para falar hoje sobre vigilância sanitária, Andréia Boanova. Boa noite, Andréia. Boa noite. Fica pertinho do microfone, obrigado, bem pertinho, senão apoio. Isso, obrigado. Tudo bem com você, André? Tudo bem? Tudo ótimo. André, todo mundo fala que você é parecida com aquela atriz norte-americana Meryl Streep? Todo mundo fala? Fala mesmo? Fala, inclusive eu fiz uma filmagem numa dessas redes sociais, que é uma transformação da minha foto com a foto dela, e que foi maravilha, super curtido. Que maravilha. Nossa, depois legal, que você puder mandar pra gente, que vai ser muito legal, colocar lá na folha na página do Papo Amigo, muito legal. O Saulo tem uma página do Papo Amigo, é bem bacana. Tem o canal Papo Amigo lá também, né? O canal do Papo Amigo tá ficando muito bacana. Tem o Instagram, Papo Amigo Instagram. Já estou seguindo. Tem um site. Tem uma empresa, uma tal de M4, né? Marketing digital global, que tá se juntando aí, o bicho vai pegar, viu? Tem que pegar. Aliás, tem que mandar um abraço pro pessoal da M4 Marketing Digital. Um abraço para a Style Beach também, a minha grande amiga Janete também, outra empresa de marketing digital também que desenvolveu o site para mim e tudo mais. Enfim, são parcerias, são pessoas assim. Eu tenho essa natureza de aproximar pessoas. É verdade. Andréia, mas é verdade, né? Hoje a gente foi numa empresa de marcas e patentes e fomos aproximando pessoas. A gente chegou lá e conhecemos 3, 4 pessoas relacionadas àquela empresa, né? Daqui a pouco eu até vou falar dessa empresa, viu? Que a Priscila veio aqui, né? Junto, Sim. Ô, Andréia, me diz uma coisa. Andréia pode ser Andréa, pode ser alemão ou pode ser italiano. Andréia, né? Porque tem Andréia e Andréa. Que Andréa seria mais do povo alemão, ou não? Não, italiano, inclusive na Itália é nome de homem, né? Boa Nova também é português, né? Português, Boa Nova. Misturinha. Andréia Bonova, isso aí, que eu falei Boa Nova, né? Andréia que nova, Boa Nova. Então eu falei, tem uma história. O sobrenome tem uma história. Minha família tinha um outro nome em Portugal. Que legal. E quando eles vieram para o Brasil, fugidos de lá, eles pegaram uma tempestade muito grande no mar. Olha. E eles fizeram uma promessa para Santa Boa Nova que se chegasse salvos no Brasil, que eles iriam mudar o sobrenome para Boa Nova. E esse navio, quando você sabe a data exatamente? Não sei. Não, tá. Não sei. E eu sei que tem uma igreja. Em São Paulo tem uma igreja Boa Nova. Tem um ator. Santa Boa Nova. Você me lembrou agora, veio na memória aqui.
minha memória emocional. Tem um ator que fazia um comercial há muitos anos, comercial de cigarro, que ele estava chegando numa cidade do interior de trem. Então a música era "Eu voltei aqui para ficar". Esse ator tem uma história exatamente de um navio que veio da Europa e bateu, e todo mundo rezando para salvar os antepassados dele, acho que tio, tia, pai, mãe, avô, avó. Eu falei, pô, será que é o mesmo navio? Depois até vou pesquisar sobre esse ator, porque eu me lembro direitinho dele. Agora você falou, me aguçou. Falei, poxa, que loucura, hein? Que loucura. Nós temos aqui em São Paulo a igreja Nossa Senhora da Boa Nova. Não me lembro exatamente o bairro, mas existe. Nossa Senhora da Boa Nova. E aí virou esse nome, o sobrenome deles. Boa Nova. Eles estavam vindo de Portugal. De Portugal, refugiados de alguma guerra. Sim, refugiados. Da guerra? Primeira, Segunda Guerra? A notícia que eu tenho é essa. Nossa, que loucura. Eu me lembro que famílias que vinham de origem judaica mudavam seus nomes para árvores. Por exemplo, Carvalho, Oliveira. Famílias que tinham uma herança judaica, pelo menos essas informações que eu fui obtendo ao longo dos anos. E aí, você sabe o nome dos antepassados originais, não? Quer dizer, eu sei que alguém da família sabe. Nesse momento eu não lembro. É porque Portugal tem muita história. Inclusive, a base do que a gente conhece sobre a Ordem Templária hoje, se não fosse Portugal, acho que não teria rolado. A Ordem de Cristo que existe lá. É um convento que se chama... A Ordem de Cristo. Cidade que se chama Tomar. Olha, de fato, esse convento existe e essa... A Ordem de Cristo, cruz de Malta essa aqui. Essa cruz de Malta existe nas louças, nas paredes. Eu tive a oportunidade de estar lá e é bem bacana. Nas próprias caravelas, né? Nas próprias caravelas, né? É verdade. E a gente falando de história aqui. Me diz uma coisa, falando de história, qual a sua história? O que te levou a você se formar em medicina veterinária, é isso? Você é médica formada na USP? Na USP, o que me levou, a princípio, foi o amor pelos animais. Ah, sim. Né? Mas a vida dá muitas voltas. Sim. Após a formatura, naquela época ia ter um concurso público e o sonho da minha vida sempre foi trabalhar no serviço público. Certo. E aí eu prestei esse concurso, passei, e aí a minha vida mudou completamente, a minha vida profissional, então eu passei a me dedicar à saúde humana. De que forma? Tratando da alimentação, né? Que loucura, tratando dos animais que vão ser abatidos para serem consumidos, né? Mesmo toda a questão da alimentação de maneira geral. E esse concurso, né, era para vigilância sanitária de alimentos. Então, a vigilância sanitária, ela tem vários setores, né, que é o setor de produtos, serviços, saúde do trabalhador, saúde ambiental e a vigilância sanitária de alimentos. E aí eu fui escalada para a vigilância sanitária de alimentos. No começo eu tive um pouco de frustração, porque eu queria cuidar dos animais, mas depois eu vi que foi uma bênção mesmo ter ido para esse segmento, que eu me encontrei, e foi uma experiência fantástica para a minha vida profissional. Que maravilha, hein? Muito grata. Que maravilha. Heloísa, fique à vontade para fazer perguntas. Eu queria perguntar, lá fora nós estávamos conversando e aí a gente comentou sobre a sua perícia, né? Porque não é só na vigilância que você desenvolve a sua atividade profissional, você tem outras atividades. Essa questão da perícia é uma perícia criminal, não é isso? Pode ser, porque a perícia tem várias áreas. Eu trabalho como colaboradora para a perícia da Polícia da Receita Federal. Então, na Receita Federal, eu faço perícia de algumas cargas que chegam nos portos, né, em Porto Santos, principalmente, em Campinas, em Viracopos, perícias para identificar adequadamente a mercadoria que está sendo importada, né? Se ela está classificada de forma adequada, se o produto que está declarado é exatamente aquele produto, porque existe muito problema de fraude, né, por conta de valor de imposto. Então, essa é uma perícia para a Receita Federal. A perícia criminal, você se torna uma perita criminal desde que você tenha um concurso público e trabalhe dentro da polícia Civil
ou dos departamentos de polícia técnica como perito. Mas aí é concurso público e você trabalha dentro de um órgão público nessa área de perícia. Mas tem também a perícia civil, quando o juiz tem alguma dúvida em relação a alguma demanda, né, que envolva alimentos, e o juiz, óbvio, não é obrigado a conhecer de tudo, né, dessa maneira tão profunda. Então, ele chama um perito, dentre aqueles que estão cadastrados no tribunal, para elucidar algumas questões para o seu convencimento, né? Para ele se convencer, ele ter certeza daquele assunto. Então, ele chama esse perito na área para fazer um estudo e demonstrar a ele a verdade. Então, nesse momento, quando você é chamado, que você vai se tornar um perito judicial, né? E fora isso, tem essa perícia extrajudicial, que envolve, às vezes, as empresas me contratam para elucidar também algum fato, alguma contaminação ou alguma fraude. Então, daí eles me contratam fora de um processo judicial para fazer pareceres, para fazer coleta de amostra, para fazer laudos, né? Então, esse é um outro tipo de perícia. Então, tem um campo bem amplo. Com a sua formação veterinária, quando você fala para mim esse tipo de perícia, né? Seriam alimentos só derivados de animais, é isso? Ou não? Não necessariamente, porque na vigilância sanitária se trabalha com todos os tipos de alimentos, né? Então, alimentos de origem animal, alimentos de origem vegetal, você trabalha com as questões de higiene, as questões de manipulação, a saúde do trabalhador, a saúde ambiental. Então, são vários assuntos que você se torna um profissional multidisciplinar dentro da vigilância sanitária, porque as coisas que acontecem exige do profissional essa capacitação, né? Então, um estudo constante, né? Constante. A vigilância, a legislação ela é dinâmica, e o profissional que está na área de vigilância sanitária ou na área de perícia precisa estar constantemente se atualizando. Vou fazer uma pergunta mais direcionada, assim. Eu fui num restaurante, eu comi alguma coisa e eu achei, Heloísa, que foi de lá. O restaurante, por lei, ele tem a obrigação de colher amostras diárias do que ele serve para a gente? Sim. Isso pode mudar a legislação de um município para o outro. Tá? No município de São Paulo, existe uma determinação da legislação que deva ser colhida uma amostra dos alimentos para serem guardadas para uma eventualidade de surto. Então, por exemplo, aconteceu o teu caso do surto, então aquelas amostras que foram guardadas daquele dia vão ser encaminhadas para análise laboratorial. Se não aconteceu nada, né, não houve nenhum surto, essas amostras são guardadas por 96 horas, depois elas são desprezadas, são descartadas. Mas a legislação já prevê que essas amostras devam ser guardadas. E é uma segurança para o estabelecimento, mais do que tudo, né? Porque assim ele consegue provar, se o caso não foi lá, você se alimentou em outro local e passou mal, e atribuiu ao restaurante, se as amostras do restaurante não derem nenhuma alteração, nenhuma contaminação, fica provado que provavelmente você se intoxicou em outro local. Essa questão pode ser um restaurante, pode ser uma escola, um berçário, Sim. uma clínica, não é isso? Exatamente. Então, a legislação de São Paulo, ela é para qualquer tipo de atividade, do ambulante até a indústria. É a mesma legislação, só faz adaptação para o tamanho do estabelecimento, para o tipo de atividade, né? Mas todos eles seguem a mesma legislação, e essa legislação determina que sejam colhidas amostras. A vigilância sanitária atua dentro de uma clínica veterinária? Sim, ou não? Sim. Eu abri uma clínica, Sim. né? Aí, de repente, surge um surto de alguma coisa lá, sei lá, sinomose, né? Sim. A vigilância sanitária, ela tem várias áreas de atuação, e essa área de atuação seria dentro os serviços de controle de zoonoses, a vigilância sanitária de serviços tem equipes que trabalham com a vigilância de clínicas de maneira geral, inclusive clínicas veterinárias.
Então, por exemplo, todo produto e serviço de interesse da saúde que você possa imaginar, então aí são os clubes, são as clínicas médicas, os hospitais, os restaurantes, as academias, os locais de piercing e tatuagem, salão de cabeleireiro. Todas essas áreas têm que ter um cadastro na vigilância sanitária, obrigatório. Um salão de esmalteria. Qualquer um deles. Tem alguma relação com a saúde, né? Pode de alguma forma interferir na saúde, causar algum dano à saúde, tem que ter cadastro na vigilância sanitária. Se eu tiver um food truck, eu e o Saulo, Sim. passamos a vender hambúrguer. Como que a gente consegue? Esse carrinho vai ter que ter uma licença, né? A estrutura para estar parada naquele lugar. Exatamente. Mas como eu consigo fazer com que isso funcione dentro das leis da vigilância? Existe aqui em São Paulo uma legislação específica para food truck. Então, e essa legislação que ela diz que todos devem seguir a legislação de São Paulo, que é a portaria 2619 de 2011, que é essa que eu disse que é para todas as áreas de atuação. Então, se aplica ao food truck tudo que é possível dentro da estrutura de um food truck. Então, eu não vou pedir tela na janela, por exemplo. Eu não vou pedir vedação de toda a cozinha, mas eu vou pedir uniforme limpo, eu vou pedir manipulação adequada, temperatura adequada de conservação dos alimentos, a origem dos alimentos, né, a vestimenta adequada do manipulador. Então, tudo que é possível ser aplicado no food truck está previsto também na legislação. Quando a gente vê propaganda de carro, a gente vê um negócio do recal, né? Sim. Saiu a peça Sim. lá com algum problema e todo mundo daquele lote tem que comparecer para trocar. E quando sai um lote de alimento com algum problema, como que a gente faz? Existe um recall que é o voluntário, a própria empresa identificando o problema, ela faz esse recall voluntário. Então, ela mesma providencia a notificação para a vigilância sanitária e a retirada desses produtos do mercado. E existe o recall que é determinado pela vigilância sanitária. Quando eles têm notícia, né, têm denúncia a respeito do produto, vão investigar. Então, aí, através da comprovação desse problema, dessa contaminação, a própria vigilância sanitária determina um recall. Então, tem esses dois lados. Então, vamos supor, teve uma época, me vem na memória, aquele leite com o formol, né? E aí ficou como né? era fraude, obviamente que eles não iam fazer um recall voluntário. Sim. Né? Então, foi feito através de denúncia, que foi identificada essa contaminação. Aliás, essa semana teve outro caso que a gente até vai publicar também, ainda usando soda cáustica, depois de tudo que a gente já falou, né, uma falsificação bem grave, né, usando soda cáustica, água no leite e vendendo leite a R$ 2,3 o litro, né? Então, continua, é um processo que está sempre presente, né, as fraudes em alimentos. Dentro das questões de vigilância sanitária, existe um termo que a gente usa que é de food defense. É defesa dos alimentos. É quando o alimento é utilizado como uma arma para atingir uma pessoa ou uma empresa. Como é que pode um ser humano, né, ser chamado de ser humano, preparar milhares e milhares de litros de leite adulterado, né, soda cáustica e outras substâncias, e vender e sabendo que isso vai matar pessoas? Eu falo, caramba, entendeu? A gente ouve assim, né, injetar na carne para mudar a cor, para ficar com uma aparência melhor, o frango ficar maior. Seria uma fraude mais econômica, né? Através dessas fraudes você consegue lucros. Né? Então, esse é um tipo de fraude. Entendi. Mas em food defense, a gente sempre fala naquela fraude que é feita para causar um mal. Nossa, nem brinca. Eu fico imaginando, porque assim, uma coisa é você criar um tema, criar um romance estilo Agatha Christie, então você de repente criou lá uma substância que vai eliminar especificamente alguém. Sei lá, uma pessoa de preferência, uma pessoa poderosa, claro que aconteça.
Então, assim, de repente, né, você fala, que legal, quem foi, quem fez? Mas, assim, quando a coisa vira um comércio, quando a coisa vira já uma aberração, aí eu sou meio, né, eu já sou meio assim, né? a favor lá dos meus patrícios do povo árabe, porque aí acabou, sabe? Porque o mundo não é por nada não, gente, mas pelo que eu tenho visto, tá muito banalizado, gente.